Olá, meus irmãos, muito boa tarde. Os votos de que todos estejam muito bem, que todos estejam em paz, em harmonia. O meu nome é Pedro Martins, sou trabalhador da Sociedade Espírita Auxílio Fraternidade e hoje vamos trabalhar sobre o tema reencarnação, que também significa vida. Esta questão de responsabilidade que todos nós temos que ter perante esta existência, esta oportunidade magnífica que o nosso Criador nos proporciona para nós crescermos espiritualmente, evoluirmos dentro da sociedade, dentro da comunidade, junto aos nossos irmãos, aos quais nós convivemos. Vamos trazer alguns conceitos de reencarnação muito breve da nossa mentora Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, trazendo alguma elucidação sobre o tema reencarnação. O que ela vai dizer assim, que a reencarnação é um instrumento do progresso do ser espiritual. Enquanto alguns momentos nós expiamos alguns graves delitos, em outras vezes nós temos provações que nos fazem crescer espiritualmente. E também, num outro livro, no primeiro livro da série psicológica da nossa querida mentora, Jesus e a Atualidade, ela vai nos trazer que a reencarnação de que nós nos utilizamos é uma concessão superior, que não podemos, de forma alguma, desperdiçar. Então, vejam bem o quanto de importância tem a nossa existência, a nossa vida atual. Ao invés do Criador, segundo outras instituições religiosas, outros conceitos, por algum erro que às vezes nós cometemos e não conseguimos reparar esse erro, nós estaríamos, digamos assim, sem nenhuma oportunidade. Estaríamos, como diz no literal, no fogo do inferno. E a doutrina espírita nos traz esse Deus bondoso, justo e misericordioso e que nos dá mais uma oportunidade. Sempre vai dar mais uma oportunidade para a criatura se redimir, reparar das falhas, dos equívocos que todos nós estamos sujeitos a praticar. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação espírita, vai nos trazer no capítulo O Céu, capítulo 2, algumas deduções, algumas conclusões muito interessantes, que ele vai dizer que a encarnação ela tem um duplo sentido. Tem o sentido intelectual e o sentido moral. O sentido intelectual, que é o progresso intelectual, ele vai se dar através das leis dos trabalhos, da lei do esforço, da lei da responsabilidade, e assim a criatura humana vai buscando a sua elevação espiritual, moral também. E outro aspecto é o progresso moral, que ele vai se dar através das relações sociais, das relações em que nós temos com o nosso irmão no nosso dia a dia, que ele vai dizer assim que a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Ou seja, pedra de toque é o ajuste, né? A aferição que nós temos das boas e más inclinações, desse convívio que nós vamos ter com os nossos irmãos durante o nosso dia a dia. Nos vai fazermos elevarmos espiritualmente, moralmente, que é a nossa obstinação, que é o nosso objetivo, né? Então nós convivemos, nós transitamos
nessa existência entre a bondade e a maldade. Ele vai dizer entre o egoísmo e a doçura, entre a violência e a benevolência. Então, esse trânsito que faz a criatura humana nessas situações, nessas emoções, nesses sentimentos, vai fazer com que nós nos elevamos espiritualmente, seguindo o caminho do bem, fazendo aquele esforço que nós devemos fazer, a responsabilidade que nós temos que ter diante desta existência, diante desta oportunidade. E o Kardec vai falar no item 9, no título Céu, né, que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Veja que é um raciocínio muito inteligente do codificador, né, que ele diz que todo o bem que nos falta ainda para nós evoluirmos, para atingir uma escala evolutiva que vai fazer com que nós possamos habitar um mundo melhor, ou fazer parte do mundo de regeneração, que estamos em plena transição planetária, né, a caminho do mundo de regeneração, e eliminar todo o mal que nos sobra. Então, sobra muito ainda, nós precisamos nos esforçarmos muito ainda nesta existência para nós eliminarmos todo este mal que nos sobra. Então veja que o codificador já naquela época já tinha essa noção do quanto o espírito necessita fazer este esforço, valorizar a existência, porque é nesse convívio entre as criaturas humanas, no convívio social dentro da família, ou no trabalho, ou na nossa comunidade, em que nós vamos nos avaliar. Nós vamos fazer o exercício da paciência, da benevolência, né, da tolerância, e é dessa forma que nós vamos atingir um patamar evolutivo melhor na questão moral e também dentro da questão do progresso intelectual. Estamos hoje, podemos perceber bastante, que nós necessitamos já viver outra era, não a era da matéria, como nós há bem pouco tempo atrás e atualmente estamos vivendo, né? Então veja que a era material, por exemplo, ela precisa ser superada já. Nós já estamos numa madureza espiritual suficiente para nós vivermos outra experiência. Nós fazermos um esforço para nós ultrapassarmos esta fase da matéria, que é a fase das conquistas interiores, né? Que é a fase dos ganhos fáceis, dos prazeres, das futilidades. Se nós nos percebermos na questão material, a ciência, os homens da ciência, os grandes empresários, os grandes construtores, todos nós podemos perceber que em termos materiais é algo que nós não conseguimos compreender agora, o quanto nós vamos chegar a atingir no mundo atual, neste momento, ou daqui a 10, 15, 20 anos, em termos das questões materiais, nós não temos ideia do que vai surgir, porque a capacidade do ser humano já está sendo provada, que no aspecto material vai se evoluir muito. Nós precisamos fazer a busca, fazer a reforma do espírito. Nós precisamos entrar na era do espírito, daquelas conquistas que nós não vamos perder, que os ladrões não roubam e nem as traças corroem, que são a conquista de nós mesmos, né? A luta incessante de vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas dificuldades, vencermos as nossas diferenças sociais, as nossas diferenças de raça, de cor. Nós precisamos ultrapassar, fazer
essa passagem para esse outro momento que é a era do Espírito e que nos exigem, porque nós estamos em plena transição planetária. Os tempos já são chegados, como dizem os Espíritos. E é uma era de trabalho e de responsabilidade, que nós não podemos negligenciar nesse momento, porque aqueles que negligenciarem, que ficarem para trás, não poderão mais estar aqui no planeta de regeneração quando este estiver sendo habitado por espíritos bons. Então vejam bem que a importância desta existência, desta atual existência, para cada um de nós. Nós precisamos fazer este esforço, ter esta responsabilidade do quanto nos vai ser cobrado também. Que como dizia Jesus, ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas criações mentais. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Não existe liberdade sem responsabilidade. Quando você faz uma escolha, você tem a responsabilidade sobre aquela escolha. Então a nossa vida é pautada sobre escolhas diariamente que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Então nós precisamos ter esta liberdade, mas ao mesmo tempo temos que ter consciência que temos responsabilidade sobre as nossas atitudes. Ao acordar pela manhã, por exemplo, o que nós fizemos? Qual é a escolha que nós fizemos? Acessar prontamente as redes sociais, os noticiários maledicentes, ou outros noticiários, ou fazemos uma prece, agradecemos, louvamos ao Criador por mais um dia, pela noite de descanso, para iniciarmos o dia bom. Então as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio vai determinar o nosso dia a dia e vai determinar também a nossa vida. Então por isso da importância de nós buscarmos esse sentimento, o sentido, qual é a prioridade na nossa vida. E dentro desta questão da prioridade, nós vamos trazer algum estudo sobre algumas parábolas de Jesus, algumas parábolas que ele trouxe no primeiro ano do seu ministério público de Jesus, quando ainda ele estava mais tranquilo, quando ele estava mais sem pressão dos fariseus, ele estava administrando com mais serenidade, com mais tranquilidade o seu ministério. Foi no primeiro ano que ele trouxe algumas reflexões sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reinado, porque os apóstolos, o povo da época, não entendiam muito bem essa questão do reinado. Eles achavam que seria um rei material, um reinado material, para ajudá-los a se sobrepor sobre os outros povos da época que existiam. Então ele trouxe a parábola do tesouro, quando ele diz que assim que o tesouro é semelhante ao reino dos céus, a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o deixa escondido. Cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra esse campo. Vejo que na época era muito comum ter tesouros escondidos. Era muito comum, porque as pessoas, não existia banco na época, não existia outros locais, então geralmente os agricultores menores que lavravam suas terras, que trabalhavam suas terras, geralmente não era muito incomum, era muito comum se achar. Então ele dá esse exemplo trazendo para a nossa existência. Como essa nossa existência é uma oportunidade divina, é um tesouro. Ao momento em que nós despertarmos a nossa consciência, de sentirmos e ver quem realmente nós somos, o que nós precisamos trabalhar
dentro de nós, trabalharmos na nossa vida para adquirir, buscar, construir esse tesouro. Aí nós vamos lá, largamos o que é secundário, né, que seria as questões materiais são secundárias, e daremos mais importância para as coisas espirituais, imortais do Espírito. E a segunda parábola que ele traz, a parábola da pérola, né? É ainda semelhante ao reino dos céus a um mercador que sai à procura de pérolas raras. Encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que tem e a compra, né? E eu, estudando o livro, desse Jesus de Nazaré, de Frederico Kremer, é uma narrativa da vida e das parábolas de Jesus, editado pela FEB, o autor vai nos trazer, e eu também não tinha me tocado disso, que a pérola a gente acha somente no fundo do mar, não é mesmo? E esse mercador de pérolas viu a importância dessa pérola, foi lá e vendeu todo o resto que ele tinha e para ficar com ela. Veja bem, também simbolizando o valor da existência, o valor desta oportunidade que o Criador nos está dando, né, de nós crescermos. É comparado a uma pérola raríssima, como este mercador achou. E ele achou aonde? No fundo do mar. E aonde nós precisamos achar o Criador, encontrar Jesus? No nosso íntimo, no fundo do nosso íntimo, lá no mais fundo do nosso âmago, né? E buscar e trazer esse reino à tona, vivenciar este reino. E a outra parábola também é a parábola da rede, que é semelhante ao reino dos céus, uma rede lançada no mar e que recolhe os peixes de toda sorte. Quando fica repleta, os pescadores arrastam-na para fora e, sentados na praia, escolhem os bons para os cestos e jogam fora os maus. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e retirarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha acesa. Aí haverá choro e ranger de dentes. Aqui também, comparado a esse tesouro, né, essa rede cheia de peixes bons, que é a nossa existência, que nos dá a possibilidade de cada dia nós pescarmos, trazermos para a nossa rede aquelas aquisições boas, os conteúdos positivos que nos vão nos tornarmos bons, fazermos nós encararmos o nosso dia a dia com esperança, com vontade, com harmonia, com paz. E já na parábola da rede ele traz a questão do juízo, né? Que os maus, os peixes ruins já não ficarão, serão jogados fora, ou seja, aqueles que não efetivamente realizarem a reforma íntima, a busca pela era do Espírito, pelas conquistas espirituais, não terão oportunidade mais de estar aqui no plano Terra, no momento que o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Terão outra oportunidade, é claro, pela misericórdia do nosso Criador, mas em outro estado vibratório. Porque aqui na Terra só estarão presentes, só estarão encarnados aqueles espíritos que estarão num patamar vibratório de paz, de equilíbrio, de harmonia, que quererão o bem para todos, né, para todos os irmãos, para toda a humanidade, e os peixes, os ruins, não terão mais esta oportunidade de estar neste plano vibratório, estarão no plano vibratório que competem a eles, né, aquele irmão que está no plano vibratório negativo, da maledicência, né, que não está ainda em conformidade com aqueles que habitarão o planeta de regeneração. Também temos a parábola do servo inútil, que está lá em Lucas, no capítulo 17, de 7 a 10,
que é aquela parábola em que o servo faz, e o servo somos nós, trazendo para os dias de hoje, que faz tudo aquilo que o Senhor manda, né? Trabalha no campo, ara, faz o trabalho diário dele, e que volta para casa. E aí Jesus disse assim, voltando o servo depois de realizar o serviço, será que o Senhor vai chamá-lo para sentar na mesa já e comer com ele? Ou vai dizer para o servo para servir o Senhor, para lavar os seus pés? Né? Então isso nos reporta a nós também, que nós fazendo a nossa tarefa, nós não temos, o Senhor não tem a obrigação de nos elogiar, porque nós simplesmente estamos realizando as nossas tarefas nessa existência, o que nos cabe, né? Então nós fazendo isso, nós não temos que esperar agradecimentos, esperar honrarias. Não, nós temos que fazer a nossa parte que nos cabe como espíritos em evolução, como espíritos ainda que estamos neste processo evolutivo. Depois de nós atingirmos aí um patamar mais elevado, né, de estado espiritual, aí sim nós vamos estar mais próximos do Criador. Mas nós realizando a nossa parte, tendo a responsabilidade nesta existência, não precisamos esperar agrados do Senhor. Nós temos que fazer porque é nossa obrigação de trabalharmos, de fazer o esforço para nos melhorarmos, a melhorarmos a nós mesmos, para que a sociedade mude, né? Então, também temos a parábola dos trabalhadores da vinha, que são aqueles trabalhadores convidados na primeira, na terceira, na quinta e na nona hora, e aqueles que foram convidados depois, que foram pagos o mesmo denário para aqueles que tiveram no início do trabalho, né? Então Deus prova com isso, o Senhor da vinha prova com isso, de uma bondade que vai mais longe do que sua justiça. Porque se nós fôssemos pensarmos que nós estamos por aqui, estivéssemos por aqui pela justiça do Criador, nós não teríamos nessa condição. Nós estamos aqui pela sua misericórdia. Então veja bem que ele pagou para os trabalhadores da última hora o mesmo valor que ele foi pago pelos que estavam na primeira hora. E também está velada na parábola o tipo de serviço que foi feito pelos trabalhadores da primeira hora. Será que eles fizeram o esforço igual os trabalhadores da última hora? E com esse entendimento, esse simbolismo, também nos mostra que o Criador, ele não quer o tempo, ele não olha o tempo que nós ficamos dentro da doutrina espírita, o tempo que nós estamos numa instituição religiosa. Ele analisa o proveito que faz o trabalhador, que faz a criatura quando entra, quando busca o despertar da consciência. Porque nós vemos pessoas que estão há 30, 40, 50 anos, que ficam numa instituição religiosa e progridem menos do que aqueles que chegam pela última hora. Vejam bem que são análises profundas que nós precisamos fazer. Porque o Criador pesa o que a gente faz, não o tempo que a gente está dentro de uma instituição religiosa. Para encerrar, contando uma historinha dentro dessa questão do tempo, Chico Xavier, já com seus 82 anos de idade, chegou para o seu mentor espiritual Emmanuel e disse para o Emmanuel: o senhor não acha que eu já estou cansado demais, que eu já estou, né, já trabalhei bastante? E o Emmanuel, sem se surpreender, pois sabia que o Chico viveria até os 92 anos, disse assim: não se descuide, porque é no último estágio da existência em que nós podemos tropeçar, que nós podemos falir, que nós podemos perder toda a encarnação. Então ficamos, meus irmãos, com essas reflexões de valorizar a existência, valorizar a vida. Precisamos vivê-la até
o dia que nós voltaremos, retornaremos ao plano espiritual, porque todos aqui estamos vivendo um conjunto de dias que cabe a cada um. Que muita paz, muita harmonia esteja em nossos corações. Vamos preparar então nossos irmãos para o momento do nosso passe. Vamos todos nós, então, queridos irmãos, a todos os que estão nos assistindo, fechar os nossos olhos, relaxar o nosso pensamento, trazer vibrações positivas para a nossa mente, agradecer primeiramente ao Criador pela vida, pela experiência em que estamos passando, em que estamos vivenciando, valorizar esta existência, esta oportunidade bendita para evoluirmos, para galgarmos um degrau no processo evolutivo. Agradecer também ao nosso querido Mestre Jesus, que ampara as nossas vidas, que está sempre velando por nós, ainda nós, espíritos imperfeitos que somos, mas que estamos nesta existência, nesta reencarnação, nos esforçando para que possamos todos nós adquirir as virtudes necessárias para nos aproximarmos do Criador. Queremos também agradecer pela nossa família, pelo nosso trabalho, por todos aqueles irmãos nos quais nós convivemos. Que possamos sermos melhores a cada dia, buscarmos nos esforçar para atingir um patamar mais elevado de consciência, de espiritualidade, para que consigamos viver fraternalmente como irmãos, pois esta é a vontade do nosso Pai, do nosso amigo Jesus e dos espíritos amigos que sempre estão conosco nesta nossa caminhada. Queremos também envolver em energias amorosas, de luz, de paz, de equilíbrio, de coragem, todos os nossos familiares. Também aqueles outros irmãos nossos, anônimos, os quais nós não conhecemos, mas que também fazem parte da nossa família espiritual. Envolvê-los, todos aqueles irmãos que passam por dificuldades nesses momentos, que tenham força e coragem para lutar com muita garra, muita força, para superar as suas dificuldades. Principalmente, queremos trazer neste momento aqueles irmãos solitários que estão sozinhos em seus lares, sem nenhuma companhia física, mas que têm um bom ânimo, que tenham fé, que tenham esperança em seus corações, porque a companhia espiritual sempre está a seu lado. Que busquem o contato, que busquem fazer a conexão com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus e com os espíritos amigos, para buscar a força necessária para se manterem nesta existência. Que muita luz, muita paz, muito amor esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.